Estamos de volta, são 7h21. Estamos aqui no estúdio da Folha FM com os jornalistas Arnaldo Neto, Aloysio Abreu Barbosa e o médico e ex-prefeito, Dr. Arnaldo Viana. Aloysio, você quer falar um pouquinho sobre a incrível repercussão que teve na Folha da Manhã com a entrevista do Dr. Arnaldo? Eu fiquei realmente... Arnaldo foi um prefeito muito popular, né? Isso é muito sabido aqui pelas pessoas de Campos. Muito querido, muito popular. Não por acaso, talvez tenha sido no auge do garotismo, o maior temor de garotinho tenha sido essa popularidade de Arnaldo. Enfim, mas a entrevista de Arnaldo, ela gerou, quer dizer, estamos hoje falando, são 7h20 de terça-feira. 7h22, terça-feira. 7h20 terça-feira. Ela gerou, vamos lá, até o presente momento, vou botar aqui. 687 likes de Facebook. A entrevista anterior, que é a de Vladimir Garotinho, que teve aqui também no Folha do Mar na sexta-feira, uma entrevista dele na Folha da Manhã, né? Ela gerou, já hoje passados, mais de uma semana da entrevista, quer dizer, já não vai gerar mais tráfego, né? 126. É uma diferença de 200, mais de 200%, né? É um absurdo. E Vladimir proporcionalmente colocado aí como principal nome do grupo de garotinho para vir a prefeito. Acho que, né, que tem motivos para isso e tal, mas é realmente um desempenho, uma circulação em rede social, um envolvimento fora da curva, né? Tá acima. Arnaldo, vou perguntar isso, como diria o Rui Barbosa, contra fatos não há argumentos, né? Como é que você vê essa boa acolhida que sua entrevista aí na Folha da Manhã de domingo teve do público? Com muita alegria. Em primeiro lugar, quero agradecer ao Grupo Folha da Manhã. E a penetração da Folha da Manhã é tão grande que nos dá essa oportunidade. E fico feliz porque eu vejo que o povo reconhece o que eu fiz no passado, mas também o povo está tendo um contato comigo, que era uma coisa que eu sempre dizia: a minha profissão não era política. Nunca foi política a minha profissão. A minha profissão é a área da saúde, a medicina. Tanto é que hoje eu atuo praticamente full time na saúde, ou no consultório, ou no hospital, em Campos, em São Francisco, em São João da Barra. E isso tudo faz com que a gente se aproxime mais do povo. E não atendo só a medicina privada, atendo a medicina social, atendo a medicina do SUS. Uhum. E isso me faz chegar muito próximo às camadas mais sofridas, as camadas que mais precisam do governo. E aí, com aquela entrevista, eles começam a se lembrar de coisas do passado, né? De coisas que funcionavam e que agora funcionam precariamente, né? Já de algum tempo, não vou culpar governo A, B ou C, mas de algum tempo a gente vem vendo algumas coisas, tanto na área da saúde como da educação e geração de trabalho e renda, passando por dificuldade. Arnaldo, a gente tentou fazer, não é só com sua entrevista, a gente faz isso, você sabe, desde lá de trás. Tem uma entrevista no domingo, na segunda-feira a gente chega, as pessoas que citadas na entrevista são ouvidas, né, para repercutir a entrevista, até para manter ela mais tempo, né, em evidência e em discussão. E, logicamente, a gente falou da possibilidade do seu filho Caio Viana vir a prefeito em 2020, que está posta. E você falou também, fez algumas críticas e tal a sua ex-esposa, Ilson Viana, ex-vereadora de Campos, foi sua ex-secretária municipal no seu governo. E eles não retornaram para repercutir. Por que você acha que isso aconteceu? Olha, Luiz, pelo que eu conheço do Caio, acho que ele teve vontade de retornar, sim. Tá? Mas também conheço o outro lado. E deve ter dito, não faça isso, né? Você vai
vai dar margem a mais discussão sobre isso. Era a prática, né? Sempre foi assim. Não estou falando do Caio, estou falando da mãe do Caio. Mas é porque a entrevista eu acho que seria, quer dizer, você fala na entrevista que, na sua visão, é aquela história também, ser em história não existe, né? Aquela história, aquele ditado antigo. Se vovô não fosse morto, estava vivo. Mas que ser, vendo visão, e também outra coisa, a visão retrospectiva é sempre que favorece ao analista, né? Você já sabe o que aconteceu. Mas que se Caio tivesse seu apoio em 2016, você acha que ele seria eleito? Quer dizer, logicamente que é uma possibilidade, mas a gente nunca vai saber isso de fato. Só se acontecer. Né? Só se acontecesse naquele caso, até porque 2016 não é 2020. Mas você acha que... Por que você acha isso lá em 2016? E como você acha que isso está caminhando em 2020? Olha, naquele momento, existiam alguns aspectos, eu tenho colocado isso com frequência. O primeiro aspecto, eu volto a afirmar, era a questão da faculdade que ele estava fazendo no Rio de Janeiro. É a faculdade de quê mesmo? Era de Tecnologia da Informação. Informática. E ele gostava muito. Eu via que ele tinha um futuro ali e eu dei todo o apoio e sempre disse para ele: meu filho, seu pai hoje é político, mas eu tenho uma profissão. Então eu quero que você, se seu desejo é entrar na política, entre depois de ter sua profissão consolidada. Até porque se um dia você deixar de ser político, você faz que nem eu. Eu deixei de estar atuando na política com mandato e estou atuando na medicina. Então dei esse conselho para ele. Né? Em 2016. Isso. E naquele momento também outras coisas foram acontecendo. Né? Foi um momento em que eu mudava de partido. Todo mundo sabe da minha história no antigo PDT. No PDT do Leonel Brizola, do Darcy, né? Era um PDT que me animava, me impulsionava, né? Mas esse PDT me foi tirado, na mão grande. Quem tirou? A mãe do Caio. E foi no momento em que eu recebo um convite do PEN. Do PEN. E eu fui para o PEN. Partido pequeno. Partido pequeno. E estava no PEN. E mais uma vez... Você tira o PEN de você. Tira o PEN de mim. As mesmas histórias, os mesmos personagens participam para me tirar o PEN. Bom, nesse momento eu recebo um convite... De pudim. Não. Do André Lazzaroni. Perdão, é verdade. Recebo um convite do André Lazzaroni. O André Lazzaroni tinha participado na política com minha irmã, que mora em Niterói, a Laura. Laurinha era do partido... do Partido Verde. Né? E o Lazzaroni muito envolvido, ele e a mãe dele, a dona Dalva, né? Dalva Lazzaroni. E minha irmã me fez essa aproximação com o André, e foi através do André Lazzaroni que nós fomos para o PMDB. Na época era PMDB ainda. Hoje é MDB. Hoje é MDB. Né? E lá eu conheci pessoas importantes. Aliás, foi MDB na ditadura, virou PMDB e voltou a ser MDB. Né? E é um partido importante na história do Brasil, como vários outros. Sim. O PT tem a sua importância, o PDT teve sua importância, né? O PV teve sua importância. Né? Aliás, o PDT foi criado na volta do Brizola, não foi? Porque ele tentou o PTB, que era o partido original. Getúlio. E tiraram do Brizola. O PTB. General Rubem Couto Silva, com Yara Amaral. Exatamente. Yara Amaral. Aí tiraram dele, ele criou o PDT. Né? Eu tenho um orgulho muito grande lá na minha casa, quando você entra, a primeira imagem que você vê, né, é uma foto minha com Brizola. E essa eu faço questão de guardar,
Eu ainda não consegui resgatar uma foto que eu gostaria, bem do passado. O Brizola era amigo do meu pai. E eu, muito criança, tenho uma foto, meu pai, Brizola e eu no colo do Brizola. Eu devia ter ali uns 3 para 4 anos. Doutor Arnaldo, só aproveitando esse adendo aí do Brizola, fazer uma pergunta nesse cenário. O Brasil hoje, o senhor citou aí Brizola, citou partidos importantes. O Brasil, a política como um todo, não parece carente de novas lideranças em todos os cenários? Xará, você coloca muito bem isso é preocupante. Esse filme nós já assistimos no passado. Quando começa a haver essa carência, né, começam a surgir oportunidades para golpismos. E me preocupa hoje a falta de lideranças fortes. E a minha impressão é que há uma orquestração para que essas lideranças não surjam, para que não surjam novos líderes capazes de arregimentar forças para mudar o país, não permitir que aconteça o que já aconteceu no passado. Acho que nós estamos muito próximos de sofrermos em breve uma intervenção. É interessante que haviam líderes no passado, de um lado e de outro, quer dizer, concordando ou não, mas aqueles famosos duelos de Brizola com Carlos Lacerda Fantástico, eram né? fantásticos, porque aquilo capitalizava a atenção. Hoje em dia a gente vê no jornal, Luiz e Arnaldos, gostei da colocação de Aloysio, uma coisa, o sujeito é eleito para uma prefeitura, ou para um governo, ou para a presidência, e o Congresso, a Câmara, já ficam articulando uma forma de encontrar um motivo para impeachment, ao invés de tentar construir ou tentar... Vocês não acham que isso está acontecendo? Arnaldo. Acho sim, mas há também uma coisa que a gente tem que levar. Eu já fui vereador, já fui deputado, já fui prefeito, e nesse momento de início de governo, alguns parlamentares começam a criar dificuldades para colher facilidades. Então começa, vamos promover o impeachment do presidente, para poder depois sentar lá e negociar alguma oportunidade diferente. Isso acontece muito, estou dizendo, porque aconteceu comigo quando eu era prefeito, aconteceu com o Brizola quando ele foi governador, e acontece com todos. Isso é muito, muito longe, Arnaldo. Basta lembrar, desculpe, a lembrança, para fazer a lembrança, Dilma já estava definido que ela ia cair, quer dizer, contagem de votos que ela ia cair, que ela ia ser impeachmentada, mas estava no governo ainda. Clarissa Garotinho, deputada federal, naquela época, primeiro mandato, hoje está no segundo, né? Que fez o tempo inteiro, teve apoiando o impeachment, tirou foto grávida com a bandeira do Brasil, pelo impeachment e tal. Vai votar o impeachment, sessão do Congresso, e isso não estou dizendo, que isso não sou eu nem a Folha da Manhã, isso foi a mídia nacional. O primeiro a noticiar isso foi o Ricardo Noblat. Né? Isso é um fato. Né? É um fato. Vai ter votação, Clarissa grávida se ausenta, mas ela não permite que o seu suplente entre, quer dizer, um voto que era seguro para o impeachment de Dilma e que não é dado. E no apagar das luzes do governo Dilma, nós temos, Dilma manda que a sua presidente da Caixa Econômica Federal para fazer com o Rosinha Garotinho e Antônio Garotinho a venda do Futuro de Campos. Vender os royalties de Campos até 2026, não é isso? 2026, pela ausência de Clarissa grávida da sessão, da famosa sessão de votação que Bolsonaro homenageou Ustra e tal, aquela famosa sessão que Clarissa não foi, né, e foi trocado. E segundo conta, conversa de bastidores, Clarissa teria não, que eu já assumi compromisso, e a Garotinho teria dito que se ela... Então tá bom, que ela fosse votar e tirasse o nome Garotinho, e ela acabou não indo votar. E venderam o Futuro de Campos nessa brincadeira. Desculpa,
Mas é porque é um exemplo muito pertinente, né? Não, essa venda do futuro comprometeu o Campos por muito tempo. Por muito tempo. Aliás, isso aí que você falou foi mais coincidência do que 2 tricolores no Maracanã. Eu estou devolvendo a tua brincadeira. Até pior, 2 botafoguenses no Maracanã. Aí só vou apanhar a beça, né? Aí só perde para 2 americanos, torcedores do América. 2 banguenses. 2 banguenses, é verdade. Mas não perde para os torcedores do Rio Branco aqui de Campos. Não. Com certeza daria. Eu sou Rio Branco. Pronto, também. aqui tem um. São 2, aqui 2. Seu avô era Rio Branco. Vovô capitão? Era Rio Branco. Arnaldo Neto. Doutor, a gente estava na entrevista para domingo, na semana passada, o senhor comentava sobre a questão da saúde de Campos. Quando a gente estava editando a sua entrevista, coincidentemente, em que o senhor não contesta em momento nenhum a competência do Ábido, do Dante, que assumiram cargos importantes dentro da administração municipal, começa a circular nas redes sociais as fotos do doutor Ábido cobrindo um plantão de um médico no Ferreira Machado para deslocar esse médico do Ferreira para atender no PH de Farol, que estava sem médico. E uma das questões que o senhor levanta dentro da entrevista é se haveria tempo para fazer mudanças na saúde. Atitudes como essa mostram que há tempo ou isso ainda é muito pouco? Atitudes como essa, né, me preocupam mais do que me anima. Porque é uma atitude pontual, quando na realidade nós temos que ter um programa e um projeto de saúde, e não atitudes pontuais. Eu confesso a vocês que eu já vi isso acontecer antes. Eu confesso a vocês que uma vez eu estive no posto Novo Mundo, fui para lá, eu era prefeito, e fui atender, porque o médico não tinha chegado para o trabalho. Aí já era quase meio-dia, e o horário dele entrar era às 7 da manhã. Aí eu tive que atender, porque não tinha médico e a fila era enorme ali no posto Novo Mundo. Mas isso é uma coisa pontual. Isso não é um programa para a saúde que Campos precisa e merece. Então, eu acho que o tempo é curto para refazer isso tudo. Se a gente olhar a extensão do nosso município, nós estamos conversando aqui agora. O que está acontecendo no hospital lá em Santo Eduardo? Lá tem um pequeno hospital. O que está acontecendo lá? O que está acontecendo no Farol de São Tomé, em Serrinha? São pontos muito distantes. Aqui fica mais fácil de você ver, aqui fica mais fácil de um secretário chegar, substituir, de um prefeito chegar, substituir, fazer aquele atendimento emergencial. Mas nós temos que ter um projeto para a saúde de Campos. E o projeto para a saúde de Campos não é só a prefeitura. Tem que ter... Eu me lembro, na época que eu era prefeito, que nós fizemos um projeto que linkava a Secretaria de Saúde com os hospitais conveniados. Os 4, né? E isso era muito importante, porque um dá suporte ao outro. Mas hoje o que a gente mais vê, e aí é uma outra indústria na saúde, a indústria das ambulâncias terceirizadas. É a indústria daqueles políticos que usam ambulância para angariar votos. E trazem doentes de outros municípios, um município vizinho, seja lá qual for, não tem uma boa estrutura de saúde, aí ele investe na ambulância para levar. Você para hoje na frente do Ferreira Machado, do HGG, de qualquer hospital de Campos, você vai ver quantas ambulâncias vêm trazendo doentes de outros municípios para serem socorridos em Campos. Mas o recurso que vai do governo federal ou do governo estadual vai para aquele município de origem, não para cá. Mas, Arnaldo, tanto o Ábido quanto o Dante, eu falo do Dante porque o Dante foi seu líder de governo, como prefeito, sei que era muito próximo a você, politicamente, ali no convívio pessoal. Exatamente. Eles colocaram que Dante assumiu o HGG, né? Quer dizer, e se fala em talvez uma mudança no Ferreira Machado, que talvez Pedrão não ficasse quem está à frente hoje. Mas enfim, isso não está resolvido ainda, mas de fato tem Ábido e Dante.
E eles colocaram que, mais ou menos o que você está falando aqui, sobretudo o Dante, que se você não resolver essa equação com os hospitais conveniados, pode fazer mais três HGGs, que não dá conta. Não dá conta, é verdade. Né? Então ele fala da necessidade, que esse seria o maior desafio diário na saúde, que seria essa interação. Porque, só para explicar ao nosso ouvinte, o que acontece, Marco? Arnaldo sabe isso melhor que qualquer um de nós aqui. A pessoa entra na unidade de saúde do distrito, ela não é estabilizada, o paciente não é estabilizado, não tem o atendimento necessário, vai direto para o HGG. Você não tem nem a necessidade aferida se esse cara precisava ser internado de fato ou não. Às vezes você podia resolver o problema lá. Ele vai para lá, chega lá, quer dizer, o cara não está estabilizado, ele pode piorar no caminho. Aí ele chega, jogado, não tem lugar, ele vai para o corredor. Isso não atua em parceria com os hospitais conveniados, são 4, Santa Casa, Plantadores de Cana, Álvaro Alvim e Beneficências Portuguesas, para saber se esses hospitais recebem do SUS e também tem uma verba extra que o município paga, né? Para que eles recebam esses doentes. Então você não sabe, às vezes você deixa o cara no corredor do HGG sem necessidade e esse cara ele podia ir para um leito desse da rede conveniada. E essa interação não é feita, daí esse acúmulo que Dante se referiu. Aí você vê o acúmulo no hospital público, enquanto nos outros hospitais você há vê vagas à vontade. Leitos à vontade. É isso que... Esse isso é preocupante, isso é muito preocupante para a saúde de Campos. Aí essas cenas que a gente vê na HGG no Ferreira Machado, né, dos corredores lotados de doentes, né, Arnaldo? É verdade, isso é o tempo todo e olha, parece uma praça de guerra. Eu, algumas vezes, sou chamado para ver um amigo ou um cliente meu que se interna lá no Ferreira, numa emergência, e a coisa é muito triste. Aqueles doentes nos corredores, em maca. Ali não é para melhorar a saúde, é para piorar. Do jeito que está, é para piorar. Ninguém resiste a isso. Você chega passando, mas vamos dizer, você chega com um suspeito do infarto do miocárdio, vai para uma maca, fica no corredor com aquela agitação tudo. A tendência é você piorar e chegar ao óbito. É verdade. Um detalhe, Arnaldo, que eu gostaria de lhe perguntar, eu notei isso um período nos Estados Unidos, existem nas grandes universidades um curso de formação superior que é frequentado por médicos e não médicos de administração hospitalar. É verdade. Né? De gestão hospitalar. Tanto faz se você é médico, se for médico, melhor, porque aí você tem um conhecimento da atuação médica. Mas os grandes hospitais americanos são administrados por um gestor hospitalar. Uma pessoa que tem um conhecimento profundo de como administrar, sendo ou não médico. É muito comum isso. Não existe pressão da classe médica. E aqui no Brasil também existe, através da Fundação Getúlio Vargas. É verdade. E eu me lembro que eu trouxe esse curso de gestão hospitalar, como trouxe outros cursos de gestão, para Campos. E o primeiro aluno a se matricular no curso de gestão hospitalar fui eu. Porque eu queria aprender mais, conhecer mais a questão da gestão. E a questão de gestão não é uma coisa simples, não. É necessário, é importante, é fundamental para o bom funcionamento de qualquer unidade, seja ela de saúde, de educação, não, claro. De infraestrutura, qualquer A gestão faz toda a diferença. É toda a diferença. Arnaldo? Doutor, ainda nessa questão da saúde, ontem o Marcão foi entrevistado nosso aqui, ele foi nosso entrevistado no programa de ontem, e ele meio que analisou essa questão, né? Para o Marcão, há tempo de sobra para você resolver essas questões que são levantadas tanto na saúde quanto em outras áreas do governo. E o senhor também faz uma análise geral do governo, não só na área da saúde. Eu queria que o senhor falasse como que o senhor avalia hoje o governo Rafael Diniz em Campos. Primeiro vamos falar dessa questão do tempo. Eu não acho que haja tempo suficiente, até porque para qualquer ação governamental
Você tem processos que têm que ser seguidos, né? Você tem o processo na própria prefeitura, você tem um processo para ser aprovado na Câmara Legislativa, você tem a interface com o Tribunal de Contas. Isso tudo demanda um tempo. E chega no momento que vem novas eleições. E quando vem novas eleições, a legislação eleitoral é muito rígida. Tem coisas que você não pode fazer em determinado período pré-eleitoral. Então, o seu tempo só vai encurtando. Então, eu acho muito difícil. Além disso, tem que ter a vontade do gestor, tem que ter a determinação dos seus comandados para fazerem aquilo, né? E tem que ter o recurso disponível. E para ter esse recurso disponível, precisa ver se na lei orçamentária isso foi votado lá atrás. Porque, senão você vai ter que fazer uma aplicação de emergência. E aí você tem que justificar por que você pegou aquela verba que não estava dentro do seu orçamento plurianual e jogou para aquela obra. Aí você tem que justificar. Quando você não justifica, o Tribunal de Contas vem em ferro. Também nessa semana foi divulgada a liberação de 8 milhões para o Ferreira e para o HGG. 6 para o Ferreira e 2 para o HGG. É um investimento que pode... Sim, mas esse recurso é oriundo de qual rubrica? Emendas parlamentares. Aham. Brasil, mostra a sua cara. Quer fazer o intervalo agora, Marco? Vamos fazer. Tempo de encaixar, mas... Vamos fazer o intervalo agora. Cazuza. Não, essa do Cazuza, para encerrar, para virar o intervalo, foi perfeito. Voltamos dentro de instantes com o Folha no Ar, primeira edição. Oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar. Folha FM.